Oi, gente. Tudo certo com vocês? Estão me escutando aí bem? Só me deem um ok aí, por favor. Tranquilo. Eu tive que fechar o microfone de todo mundo. Não sei como é que vai ser o... eu estava gravando uma aula antes dessa... Estava transmitindo, né? E uma aula aqui antes para vocês, para outra turma, para a sala 128, só que eu transmiti pelo celular, achei que estava até melhor, que a imagem fica melhor, parece, pelo celular, mas eu não sei que confusão que eu arrumei aqui, que eu não gravei a aula, gente. Ai, ainda bem que essa aula de vocês é exatamente a mesma matéria, né? O mesmo tema, mesma disciplina, então eu consigo colocar essa aqui como disponível lá para o pessoal. Bom, gente, como é que vocês estão? Depois vamos ver como é que vai estar. Até agora, pelo que eu tô vendo aqui, nós temos 14 participantes, né? Ainda estamos bem longe do quantum numérico dessa sala, que é uma sala grande. Vamos ver como é que vai ser a adesão aqui, galera. Enfim, qualquer coisa, eu fechei os microfones exatamente para não termos problemas, para que a aula possa fluir bem, tá? Depois, na parte final, eu libero o bate-papo para a gente poder interagir e dependendo do número de pessoas, vamos ver se todo mundo tiver comportamento, dá para a gente até, de repente, abrir o microfone, não sei como é que vai ficar. Bom, gente, não sei se vocês viram, uma primeira observação que eu quero fazer diz respeito ao fato de que nós criamos aquelas salas de aula naquele dispositivo, naquela plataforma do Google, né, o Classroom, até a pedido dos alunos, porque eu acho que alguns professores já até utilizavam isso antes, e os alunos, de uma forma geral, parece que gostaram. A gente consegue disponibilizar links, né, material para vocês e o acesso, parece que fica um acesso democrático. Tá tranquilo, vocês já acessaram, eu criei essa sala de aula virtual. Nessa sala de aula virtual, eu disponibilizei aqueles 3 vídeos que eu gravei para vocês no YouTube, né, dando uma rememorada nos principais pontos sobre o que nós estudamos da parte de excludentes da ilicitude. Aí lá eu falo para vocês das questões gerais, depois eu falo nesse primeiro vídeo sobre estado de necessidade, segundo vídeo, legítima defesa, e um terceiro vídeo sobre exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Eles estão disponíveis tanto no YouTube quanto os links estão no Classroom. Eu não sei se vocês viram, mas, inclusive, para a aula de hoje, eu disponibilizei também um roteiro. Esse roteiro a gente vai usar, talvez até para amanhã eu dê uma incrementada, mas eu disponibilizei também lá no Classroom um roteirozinho para vocês sobre culpabilidade, né? Para que a gente possa dar seguimento aos nossos estudos e ao mesmo tempo, vocês não fiquem perdidos, porque, embora nós tenhamos aqui outras ferramentas, às vezes eu tinha até trabalhado muito com isso, essa parte de slides no PowerPoint, às vezes eu acho que a aula nós já temos lá um certo grau de dificuldade, né, dessa interação, assim como a aula é online, não sei, eu preferi disponibilizar pelo Classroom do que ficar usando o PowerPoint o tempo todo e muitas vezes acabar por estar dando uma aula monótona, não sei, tá? Para tentar fazer com que a aula fique mais dinâmica, né? Mais interessante. Bom, já temos aí 21 participantes, ainda é pouco, ainda estamos bem longe do nosso número ideal de alunos, mas vamos lá. Bom, gente, acho que a gente não pode começar sem falar desse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Eu acho que
Ninguém nunca poderia pensar que a gente fosse passar por isso, né? Que a gente fosse viver esse momento. Realmente é muito difícil. Eu pelo menos já estou nesse distanciamento social, né? Já estou aqui na quarentena há mais de 15 dias, dentro de casa. Eu moro em apartamento com 2 crianças pequenas. Tá difícil. E eu acho que nesse momento todos nós precisamos, a gente está ciente aí da gravidade da situação, e é muito importante que todos nós façamos a nossa parte, né? O pessoal aí às vezes fica angustiado, é difícil. Eu acho que o mais difícil nisso tudo é a gente conseguir manter, né, a nossa saúde mental, mas vamos ser otimistas, vamos acreditar que tudo vai ficar bem e, fundamentalmente, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, não vamos nos colocar em risco, não vamos colocar as outras pessoas próximas a nós e todo mundo, né? O que a gente pode fazer agora é isso, vamos aproveitar esse período para que a gente passe não só por uma reflexão que é necessária sobre o que realmente importa nessa vida, as pessoas que nos importam nessas vidas. Eu acho que a gente tem que sair, todo período de sofrimento, de dificuldade, a gente tem que aproveitar para sair melhor, né? Porque se a gente sofre e não aprende, socorro, né? Em relação às nossas aulas, provavelmente vocês têm muitas dúvidas, muitas incertezas. Nesse momento também, infelizmente, eu não estou habilitada para tirar muitas das dúvidas que você certamente tem. O pessoal começa a perguntar e prova e não sei o que. A gente não sabe ainda como é que as coisas, como é que essas avaliações vão ser feitas, quando isso vai acontecer. E o fundamental nessa tarefa, eu até acho que nós temos que realmente reconhecer o esforço da instituição, porque eu estou aqui em home office trabalhando mais do que eu trabalhava usualmente em tempos, né, presenciais, e a Unip tem se empenhado. A gente tem reuniões com São Paulo diárias, a nossa coordenação tem procurado assim dar todos os esforços para poder fazer o melhor para vocês. Nós, professores, estamos aqui gravando aula, a hora que dá, fazendo material, tudo para que realmente vocês não fiquem desassistidos e para que vocês continuem tendo esse conteúdo, tá? Então, espero também esse comprometimento da parte de vocês, porque realmente todos nós, até um momento bacana, porque a gente pode observar que, poxa, os professores estão empenhados demais. Às vezes, todo mundo, esse uso mesmo do Zoom, não só aqui, né, mas eu começo a ver, às vezes, vendo em rede social, tá todo mundo usando o Zoom geral, né? E o desenvolvimento de várias outras meios tecnológicos, virtuais, para que a gente possa estar próximo, já que a presença física realmente, no momento, não é possível. Então, peço que vocês se empenhem, que vocês entrem lá no Classroom para verificar se tem material disponível. Quem não assistiu às aulas que já foram disponibilizadas, assistam, tá? Acaba que isso funciona como uma revisão geral de tudo que a gente viu. Enfim, peço para vocês também esse empenho, esse comprometimento. Eu sei que é difícil, a gente em casa tem muitas tarefas, a gente ficando em casa parece que tudo fica mais difícil, né? Toda hora tem alguém chamando, quem tem criança, então sabe que isso é muito, muito complicado. Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar estudando bastante, porque daqui a pouco isso vai passar e aí nós vamos voltar firmes e fortes, tá? Conto com vocês, espero que todos estejam bem. E daqui a pouco a gente vai estar presencialmente, né? Vocês inventando exemplos bem loucos e bizarros, me colocando em situações um tanto quanto desconfortáveis, mas a gente vai sentindo saudade, né? O pessoal que reclama tanto de aula presencial, a gente vai sentindo saudade. Eu tô com muita saudade dos meus alunos. Hoje, eu queria aproveitar para mencionar especificamente o meu pesar pelo falecimento do professor Luiz Flávio Gomes. Não sei se vocês já viram, mas o pessoal todo aí está ligado em redes sociais.
um dos nossos expoentes do direito penal, um jurista fantástico, um empreendedor visionário, foi o grande responsável pela introdução no Brasil do ensino à distância para fins de preparação para a OAB, para concurso público, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do curso LFG, foi o professor Luiz Flávio Gomes que começou isso tudo, sem contar o fato de ser um jurista, um penalista único, realmente um sujeito brilhante, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tive a oportunidade de ter aulas e tive a oportunidade de ler os livros, né? O legado que fica para a gente é um legado assim muito importante. Então fica aí, inclusive, também essa dica para que vocês procurem ler as obras, os textos do professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente hoje nos deixou, né? Não foi em razão de coronavírus, que o pessoal começou a me perguntar muito isso, não, ele estava enfrentando uma batalha difícil contra a leucemia e hoje realmente ele não resistiu. Tá? Então fica esse meu registro a uma pessoa realmente admirável sob todos os pontos de vista. Então, vamos lá, vamos aproveitar que estamos aqui, cheios de vida, de saúde, para que a gente possa fazer o nosso melhor, estudar. Esse é um horário que vocês teriam aula normalmente. Então, vamos dar seguimento. Pessoal, na nossa última aula, né, nós já havíamos começado a estudar culpabilidade, e eu havia falado para vocês, havia dito que nós tínhamos, deixa eu até aproveitar aqui, porque inclusive esse momento será um momento de algumas novidades. Eu disponibilizei para vocês no Classroom, eu não sei se vocês já tinham acessado, né, antes dessa aula de hoje. Espera aí, deixa eu compartilhar isso daqui. Vejam, deixa eu mudar aqui a tela, peraí que às vezes eu vou apanhar um pouquinho, mas vejam só. Como nós havíamos estudado as excludentes da ilicitude, e eu também fiz esses vídeos com as revisões, né? Eu retomei aqui a parte de culpabilidade, para a gente também ter uma sequência, e esse roteiro, esse breve roteiro, eu também já postei lá no Classroom, para que vocês possam ter acesso. É legal também antes das aulas, amanhã a gente vai dar continuidade, procurem antes das aulas verificar se tem alguma coisa ou não disponibilizada, para que isso funcione melhor, já que a gente não tem quadro, né? Eu coloquei aqui, então, procurando seguir esse roteirinho que eu fiz para vocês. Vejam só, a gente começou falando sobre culpabilidade, essa parte relativa ao conceito de culpabilidade, os elementos da culpabilidade, a culpabilidade formal e a culpabilidade material, tudo isso aqui nós tínhamos tratado em sala de aula. Depois nós falamos também sobre as teorias da culpabilidade, né? Falamos de teoria psicológica da culpabilidade, que tinha base causalista. Falamos sobre a teoria normativa da culpabilidade, de base finalista, teoria normativa pura, normativa limitada. E eu entrei com vocês naquela parte das discriminantes putativas, né? Uma parte mais complexa, na qual nós verificamos que, com base na teoria que se entende que foi a teoria adotada, pelo menos majoritariamente a doutrina se posiciona no sentido de que nós teríamos adotado essa teoria normativa limitada da culpabilidade. Quando nós encontramos essas situações de discriminantes putativas, se eu tiver erro quanto ao pressuposto fático de causa de exclusão da ilicitude, a gente fala que esse erro é um erro de tipo, né? O erro de tipo que vai afastar o dolo, lá nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, se ele for um erro inevitável, ou eventualmente, se esse erro for um erro evitável, vai afastar, vai permitir a punição a título de culpa se houver previsão legal. E em relação ao erro quanto à existência ou os limites de uma causa de exclusão da ilicitude, nós teríamos erro de proibição, e o erro de proibição, ele se presta a afastar
a culpabilidade, né? Se ele for inevitável, se for evitável, a pena pode ser reduzida. Embora eu já tenha falado para vocês sobre isso em sala, né? Eu vou gravar um vídeo também sobre essa parte de discriminantes putativas. Fica até uma dica, eu acho que o pessoal está gostando muito. Agora acho que virou a era das lives, né, gente? Todo mundo fazendo live. Todo mundo. E eu acho que vocês gostam mais das lives. Tipo, gente, quem não estava assistindo a live do Gustavo Lima? Me falem. Tinha alguém que não estava? Além de mim, porque eu realmente no dia estava ocupado com outros afazeres. Mas o pessoal agora vai ter, né, uma sequência. O pessoal que é fã do sertanejo vai ter live de todo mundo. Legal, porque tá tudo tão pesado, a gente se diverte. Mas o pessoal que tá ligado em redes sociais tem umas lives tão bacanas. Outro dia eu até compartilhei lá no meu Instagram de professora. No momento exato em que eu me deparei com essa live, foi uma live fantástica do professor Rogério Greco, que é um dos autores que eu indico para vocês, e ele estava falando, foi muito legal mesmo, falando sobre organizações criminosas. Ele contou muita coisa da estrutura do PCC, da estrutura do Comando Vermelho, um assunto assim interessante, até mesmo para quem é leigo, né, no assunto. E curiosamente, nesse mesmo dia, logo na sequência, teve uma live do professor Kleber Masson, que também é autor aí de outro livro que eu recorrentemente indico para vocês. E o Kleber Masson estava falando exatamente sobre discriminantes putativas. Então, fiquem ligados, porque muitas vezes eu procuro postar para vocês, de repente, tendo a oportunidade, possam assistir, mas é bastante interessante, porque de uma maneira mais leve, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, eu vou fazer um vídeo depois sobre discriminantes putativos, um videozinho curto, e vou disponibilizar, porque eu sei que esse tema é um tema bastante complexo, é um tema muito teórico, e inclusive nessa live ele falava muito isso. Olha, gente, isso aqui é um tema teórico, mas é um tema muito cobrado. Prova de OAB, prova de concurso público, isso aqui bomba. Então, eu vou fazer um videozinho só sobre discriminantes putativos. E aí, dando sequência, eu vou começar a falar realmente de algo novo para vocês hoje, que é a questão da imputabilidade. Então, vejam só. Não sei se vocês já haviam visto isso. Deixa eu até colocar exatamente aqui. Bom, nós sabemos que o primeiro requisito, o primeiro elemento, o primeiro pressuposto da culpabilidade é a imputabilidade, né? Então, para que aquele sujeito que praticou um fato típico ilícito, ele também possa ser culpável, eu preciso avaliar a imputabilidade. Então, quando a gente fala de imputabilidade, vejam só, a imputabilidade de uma forma bem simplória, né, é a capacidade de imputação. Imputabilidade. A imputabilidade é a capacidade de imputação. É a capacidade que aquele sujeito, a capacidade mental que aquele sujeito, ele deve ter de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o sujeito, para que ele seja imputável, para que ele tenha capacidade de imputação do fato típico ilícito, que nós chamamos de injusto penal, lembrem-se, eu falei disso para vocês, nós precisamos que esse sujeito ele seja imputável, e por imputabilidade, de uma maneira mais requintada, nós vamos entender que essa capacidade mental, realmente, do sujeito compreender o caráter ilícito daquele fato praticado e de se posicionar e de se determinar de acordo com esse entendimento. Bom, primeira situação na qual a imputabilidade fica afastada. Então, veja. Quando eu começo a falar de menoridade, eu estou me referindo a uma das situações em que eu terei não imputabilidade, mas eu terei
inimputabilidade, tá? Cuidado, porque imputável é aquele sujeito que vai poder receber, que vai responder efetivamente, que tem capacidade de imputação. Inimputável já é exatamente o contrário, tá? Então, o pressuposto da culpabilidade é a imputabilidade. A primeira situação na qual a imputabilidade que é imputabilidade e previsão no artigo 228 da Constituição, e nós temos previsão também no artigo 27 do Código Penal. Vejam só. O nosso código, do mesmo modo que a Constituição, em matéria de menoridade, utilizou o critério que nós chamamos de critério biológico ou critério cronológico. O que isso quer dizer? Qual é o critério? O que eu preciso avaliar para dizer se aquele sujeito ele é imputável ou não? O critério é um critério baseado unicamente na idade. Eu não tenho que avaliar outros pontos. Se aquele sujeito possui menos de 18 anos, ele é inimputável. Ah, mas ele tem 17 anos, mas esse sujeito ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não interessa, gente, não interessa. Se o sujeito é menor de 18 anos, o código adotou o critério realmente biológico ou cronológico. Eu vou me atentar tão somente a esse requisito, a idade. Tem menos de 18 anos, ele é inimputável. Daí, nós afirmarmos que ou na medida em que esse critério foi o critério escolhido, essa presunção é uma presunção absoluta. Absoluta. Eu não preciso avaliar mais nada, tá? Ah, ele já era um sujeito afeto, vinculado ao mundo criminoso. Não interessa. Se ele é menor de 18 anos, ele é inimputável. Ponto. É uma presunção absoluta. E as presunções absolutas, nós sabemos que não admitem prova em contrário, são presunções, inclusive, chamadas de presunções iures et de iure, a nomenclatura latina para isso, né? Bom, fiz menção a essa súmula do STJ, súmula 74, porque essa súmula vai nos dizer de que maneira, então, eu vou fazer prova, como é que eu vou fazer prova da idade do sujeito? Essa prova da menoridade, ela vai ser feita através de documento hábil. Qual vai ser o documento hábil? Certidão de nascimento, carteira de identidade, eventualmente uma carteira estudantil que tenha sido emitida por um órgão, né, realmente que tenha credibilidade, que esteja credenciado junto às entidades estatais. Então, eu preciso de um documento hábil, basicamente vai ser identidade ou certidão de nascimento e pronto. Tá? Isso é o bastante para que o sujeito seja reconhecido como inimputável. Agora, existe um ponto muito importante que diz respeito ao seguinte: nós sabemos que esses inimputáveis em razão de idade, eles não respondem pelo Código Penal, eles não respondem pela nossa legislação criminal, eles vão ser, esse fato praticado, ele vai ser tratado à luz do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, como eu aproveitei para fazer menção. Só beber uma aguinha aqui. Bom, o ECA, o que é importante a gente verificar? Esse assunto, essa temática do menor, é uma temática que tem muita força, inclusive no nosso dia a dia, né? Todo mundo tem um pitaco para dar sobre questão de menor. A gente tem essas opiniões datenísticas, né? O Datena falou, todo mundo tem uma opinião. Não, menor realmente tem que mandar tudo para cadeia, menor é vagabundo, esses menores não valem nada. Cuidado, que é mais uma vez, a gente aqui nós temos que nos pautar em argumentações jurídicas, tá? Inclusive,
eu também já postei aí para vocês no Classroom, eu postei um link para um texto bem interessante, não é nada grande, mas que apresenta argumentos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal, que é uma outra questão que a gente também vai ter que, pelo menos, perpassar, né? Espero que a gente, voltando à sala de aula, a gente possa discutir um pouco sobre isso, porque é um tema recorrente, é um tema interessante, e é um tema recorrente, né? Vira e mexe, começam discussões. Vamos reduzir, não vamos reduzir, pode, não pode, enfim. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: cuidado, porque para o senso comum, o discurso aí que a gente recorrentemente, com o qual a gente recorrentemente se depara, diz muito algo do tipo: para menor não responde por nada, para o menor não dá nada. Olha, pode até ser que do ponto de vista concreto, a gente saiba que muito pouco é feito em relação a esse menor que, porventura, venha a praticar o que a gente chama de ato análogo a crime. Mas atenção, a gente não pode afirmar, né, inclusive juridicamente, o Carlos Alberto levantou a mão. Espera só um pouquinho, Carlos Alberto, eu vou deixar para levantar essas questões. Deixa eu abrir para cá. Gente, eu só não estou conseguindo ver uma coisa aqui. Cadê? Como eu mudei a tela, eu não estou conseguindo ver aqui agora o número de participantes, mas daqui a pouco o Hugo vai entrar aqui, se não é que ele já não está, porque vocês estão conseguindo ver? Me falem aí, quem está aí, vocês estão conseguindo ver o número de participantes? Ah, tá aqui, ó, 43. Agora eu consegui ver. O bate-papo, gente, que eu só posso abrir isso daqui, valeu, gente, eu vou abrir mais para o final, tá? Porque se eu abrir agora, peraí. Existem alguns casos que são a exceção. Opa, pronto. Se eu abrir agora, eu acabo perdendo, tá, o fio da meada, e mais para o finalzinho eu abro. Voltando então, cuidado para vocês falarem, não, o menor não responde por nada, não dá nada para o menor. Por quê? Juridicamente, nós temos uma série de medidas que podem ser impostas a esse menor. O grande problema, o ECA, inclusive, é uma legislação muito elogiada, não só pela comunidade jurídica brasileira, pela comunidade jurídica internacional. O ECA é uma norma importantíssima. Qual que é o grande problema, né? O grande problema que nós temos é, inclusive, de praxe. Olha, a dissonância entre realidade, entre o que deveria ser e o que de fato é. Tá? Então, cuidado para falar, não, no direito brasileiro, menor não tem punição, não é isso. Existe sim a previsão de, inclusive eu quero aproveitar, olha só, atenção a isso, cuidado, porque a gente usa, até baseado com isso aí que usualmente, né, difundido em mídias, meios de comunicação social de uma forma geral, a gente fala, o menor infrator, bandidinho, pelo amor de Deus, hein, gente, nem menor infrator, inclusive, menor infrator é uma nomenclatura que não pode ser utilizada nem no mundo jurídico. Tá? É uma expressão que era muito utilizada, mas hoje disse nessa onda, né, do politicamente correto, que é uma expressão pejorativa, né? Isso realmente não pode acontecer. Eu quero que vocês observem o seguinte: no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos duas possibilidades. Ou, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que aquele que possui de 0 a 11 anos, ele é criança, tá? De 0 a 11 anos, nós temos a criança. E a criança, nós podemos ter a imposição de medidas de proteção. Medidas de proteção. Então, de 0 a 11 anos, criança, o que eu posso ter? O que pode se impor? Medidas de proteção. Agora, de 12 anos até 17 anos, nós temos os adolescentes. E aos adolescentes, eu posso ter a imposição
de medidas de proteção e eu também posso ter a imposição de medidas socioeducativas, dentre as quais está a internação, que é a mais conhecida por todos nós, né? O sujeito está lá no Instituto Casa, na Fundação Casa, ou aquilo que antigamente a gente chamava de FEBEM. Olha, essa medida restritiva de liberdade mais severa que pode ser imposta ao menor, ela é uma modalidade de medida socioeducativa, e medida socioeducativa somente cabe para o adolescente, tá? De acordo com o ECA, criança, por exemplo, a criança, molequinho lá de 10 anos de idade, matou alguém, praticou a conduta típica de matar alguém, tá? Ele pode ser internado? Não pode, tá? A criança, ela só pode ter medida de proteção, medida protetiva. Lá no ECA, depois vocês deem uma fuçada, nós temos arroladas as medidas de protetivas e as medidas socioeducativas. A medida mais gravosa que a gente tem é a medida socioeducativa de internação. Gente, já começaram a rabiscar minha tela, hein? Ai. Eu tinha deixado isso em aberto aqui, bem que o pessoal tinha falado. Cuidado, porque o pessoal... Eita ferro. Peraí. Ai, gente, nossa senhora. Tem horas que a gente até esquece. Bom, mas enfim, então vou como tá acontecendo isso, eu vou... Peraí. Tinha que acontecer. Peraí. Bom, enfim. Então, dando continuidade. Agora acabou. Tá aparecendo para vocês a minha tela, aquela tela que eu tinha colocado da sequência do nosso material ou não? Tá aparecendo, gente? Me falem aí. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tá ou não? Tá aparecendo? Então tá, beleza. Porque para mim mesma não continua aparecendo então, né? Mas por que ela sumiu para mim? E a gente ainda vai ter que aprender aqui no meio da... Eita, gente. Cadê minha tela? Agora, para mim mesma, ela sumiu. Bom, mas enfim, vocês estão vendo, estão ouvindo bem, vamos deixar dessa forma. Gente, voltando, peraí. Tô falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, cuidado, gente, porque para o Carlos Alberto deu uma risadinha agora bem simpática. Tava testando a câmera. Pra poder assistir a aula melhor. Olha só, hein, gente. Como que eu não cortei seu microfone, hein? Conseguindo falar aqui. Peraí. Eu tenho que desativar o som de vocês, gente. Então, depois o meu som pode ser que não fique tão legal. Bom, atenção a esse detalhe importante. A gente não pode falar, cuidado, não falem que o menor pratica crime, tá? O menor não pratica crime, até porque nós sabemos que o crime é fato típico, ilícito e culpável. O menor, ele é inimputável. Então, o menor, esse menor, ele pratica, no caso, o que a gente chama de ato infracional análogo a crime, tá? Essa é uma expressão. Guardem essa expressão, anotem isso daí. Isso se chama ato infracional análogo a crime, tá? A gente não pode falar de maneira alguma que o menor, ele pratica crime. Bom, então vocês já viram essas observações aí atinentes voltou minha tela. Atinentes ao menor, né? Essas questões importantes em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Guardem, portanto, 0 a 11 anos nós temos criança. Criança só recebe medida de proteção. De 12 a 17 anos nós temos o adolescente. O adolescente, ele vai receber medidas de proteção e também medida socioeducativa. A internação, que é aquela medida mais gravosa, somente pode ser imposta ao adolescente. Algumas questões importantes. E guardem também, não vamos falar que menor pratica crime, menor pratica ato, ou pode praticar ato infracional análogo a crime, tá?
Algumas observações que eu coloquei aqui para vocês, vejam só, emancipação civil. Vocês já estudaram isso no direito civil. Não existe um instituto da emancipação no direito civil, o sujeito não pode ser emancipado antes de atingir a sua capacidade plena no direito civil, que é aos 18 anos? Pode, né? Será que essa emancipação na esfera civil, ela reflete na esfera penal? Digamos que o sujeito tenha se emancipado aos 16 anos, ele foi emancipado, o sujeito, inclusive, se casou. Ele é plenamente capaz para a prática dos atos da vida civil. E aí? Será que ele é penalmente imputável? Atenção, tá, gente? Não. Inclusive, nós falamos que como o critério para o direito penal é um critério estritamente biológico ou cronológico, não importa que o sujeito tenha sido emancipado, que ele civilmente já seja plenamente capaz. Por quê? Porque o que conta aqui para o direito penal vai ser tão somente a idade. Tá? O seu critério de idade em relação a isso. Mas deixa essa questão da redução da maioridade para eu falar depois, mas aqui eu vou falar antes dos crimes permanentes e a superveniência da maioridade penal. Vejam só. Nós sabemos que existem crimes que são chamados de crimes permanentes, né? Os crimes permanentes são aqueles crimes cuja consumação se protrai, se delonga pelo tempo. Exemplos clássicos de crime permanente, crime de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159 do Código Penal. Olha, o sujeito privou a vítima da sua liberdade, levou aquela pessoa para um cativeiro e a pessoa está lá presa no cativeiro. O crime está se consumando, a consumação está se protraindo, está se delongando pelo tempo, tá? É diferente dos crimes instantâneos, né? Ou tem outros que a gente chama de instantâneos, de efeitos permanentes. Mas, enfim, crime permanente sempre se reveste de algumas peculiaridades, tanto em matéria penal quanto de processo penal. Outro exemplo de crime permanente, o antigo crime de quadrilha ou bando, né? O 288, que hoje a gente chama de associação criminosa. Aquele grupo de pessoas se reúne para a prática de crimes. Enquanto existir aquela associação criminosa, o crime está se consumando. Como é que ficaria a situação, então, de um sujeito, vamos começar com os nossos exemplos, né, bem complexos de direito penal, mas vamos imaginar que um menor, com 17 anos, ele tenha inicialmente participado dessa extorsão mediante sequestro, na época em que a vítima foi privada da sua liberdade e levada para o cativeiro, o sujeito tinha 17 anos. Só que nesse meio tempo em que a vítima está privada da liberdade, o que acontece? Ela completa 18 anos. E aí foi essa hipótese que eu falei para vocês. Olha, como é que ficam os crimes permanentes se eu tiver superveniência da maioridade penal? Então, imagina, o sujeito tinha 17 anos, tá dando travada, gente. Aí tem umas horas, não tem muito jeito, isso é muito chato, porque eu acho que no geral, as internets, esses Wi-Fis, eles estão sobrecarregados, né? Tá todo mundo... Melhorou? Às vezes eu tento mudar a posição para ver se a coisa pega... Deixa eu até ver aqui meu... Por isso que no celular não trava nada, mas eu tive esse probleminha de gravação, amanhã eu vou tentar de novo. Às vezes, se estiver travando, vocês vão me avisando aí que eu vou voltando, inclusive repetindo. Problemas da tecnologia, né, gente? Tem horas que nada como estar cara a cara, né? Quem não falha. Bom, de vez em quando falha também, mas enfim. Nesses crimes permanentes, a hipótese que eu estou tratando, voltando aqui, imagine que o menor tenha 17 anos, aí a vítima foi privada da sua liberdade, foi levada para o cativeiro, e o menor está nesse grupo criminoso, e ele, inclusive, é o responsável por alimentar a vítima e tomar conta dela enquanto ela se encontra lá reclusa num local distante. Enfim, nesse meio tempo, o menor fez 18 anos. E aí? Nesses crimes permanentes, eu quero que vocês fiquem atentos. Esse menor
que, ao completar 18 anos, como o crime é permanente, está se consumando, no início do fato ele tinha 17. Mas o crime continua se consumando. E ele completou 18 anos. Então, no caso dos crimes permanentes, atenção, que é uma peculiaridade, esse sujeito poderá ser responsabilizado pelos atos após o início da sua imputabilidade. Tá? A partir do momento que ele completa os 18 anos, aí os atos praticados a partir daí, como o crime está se consumando, ele naturalmente será responsabilizado. E aí a gente acaba voltando a um ponto que é importante e que vocês certamente vão se lembrar até de quando estudaram mesmo a parte de teoria geral do crime, que é o seguinte, vejam só, gente, tem uma neném chorando aqui. Daqui a pouco, vocês estão ouvindo? No final, eu vou mostrar as crianças para vocês. Mas aqui a gente sempre tem uma possibilidade de invasão. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um belo cenário, que é um papel de parede de bailarina. Tá vendo? Para a gente estudar penal, mas estudar penal com doçura, né? Porque foi o único lugar que eu consegui encontrar aqui em casa, inclusive que a internet estava funcionando melhor e que tinha... tá vendo aí? Esse cenário tá bem doce, né? Tá bem docinho. Quando eu tava transmitindo as aulas, fazendo as gravações para São Paulo, eu tava desesperada, eu tinha que ficar em pé o tempo todo. Eu vou alternando, porque esse papel de parede de bailarina é porque com vocês eu estou tranquila aqui, que eu acho que vocês não vão me julgar por ser uma professora de penal com papel de parede de bailarina. Mas daqui a pouco vai rolar uma invasão, mas mais pro final eu vou mostrar minhas filhas para vocês, tá? Até porque elas estão loucas. Na outra turma, elas já apareceram também. E a pequenininha fica assim, alunos, alunos, alunos. Não, o negócio fica muito sério, né? Gente, então vejam só. Do mesmo modo, lembra quando a gente estudava o tempo do crime, né? A gente falava, no tempo do crime vale a teoria da atividade. A teoria da atividade é o momento da conduta. Vejam só, em relação, qual que é o momento no qual eu vou aferir a imputabilidade, ou eventualmente a inimputabilidade, né? É ao tempo da conduta, tá? Isso é uma decorrência da teoria da atividade, ou isso é a teoria da atividade. Eu vou verificar a imputabilidade ou a inimputabilidade ao tempo da conduta. Por que eu estou falando isso? Porque existe um exemplozinho clássico aqui de direito penal que sempre vem na mesma linha e é bom que vocês vão guardar. Pelos exemplos a gente guarda bem. Suponhamos que um sujeito menor jamais, né? Pelo amor de Deus, nada de falar de menor, que é terrível, embora o pessoal goste muito de falar. O menor, ele possua 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, é aniversário do menor hoje à noite. E o menor, para comemorar, para celebrar os seus 18 anos que virão, amanhã, ele fala, vou matar alguém. Vou matar alguém hoje para ver qual é, vou aproveitar o meu último dia de menoridade penal, já que todo mundo fala que não dá em nada. Quando o menor pratica crime, não dá em nada. Exemplo bem bizarro, gente, mas vamos lá. Então, o menor procurou um desafeto de posse, uma arma de fogo, desferiu tiros, e a gente morreu. Então, vejam só. Esse menor, ele responde, ele vai ser imputável por esse homicídio ou não? Vejam, já que eu estou dizendo que a aferição da imputabilidade se dá ao tempo da conduta, quando o menor efetuou os disparos, ele tinha quantos anos? 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele era menor, tá? Mas quando a consumação realmente ocorreu, ele já tinha 18 anos. Isso interessa? Para fins de imputabilidade, não. Ele é inimputável. Então, essas questõezinhas são recorrentes. Por isso que esse exemplo é um exemplo meio emblemático, é um exemplo clássico. Atenção, porque vocês vão ser perguntados sobre isso, tá? Alguma coisa desse tipo, alguma questão envolvendo o menor. Olha, o que eu vou ter que levar em conta, é a teoria da atividade. Quantos anos ele tinha ao tempo do fato, tá? Ao tempo do fato.
Vejam que essa situação aqui é completamente diferente do crime permanente, tá? Porque o crime permanente, a consumação está se protraindo. No exemplo do homicídio, por exemplo, o homicídio é um crime instantâneo, tá? Então, o que eu vou ter que usar para aferir o momento da imputabilidade? É o momento do fato. É teoria da conduta, o momento em que ele praticou. Aí tem alguém aqui me perguntando, então ele vai ser imputável nesse caso e não haverá julgamento como se ele fosse maior de idade? Não, nesse caso que eu estou, deixa eu chegar para cá. Se você tem gente falando que o áudio está baixo, deixa eu chegar mais perto ainda, vejam se melhora. Olha, nessa hipótese em que o menor pratica o fato, a conduta foi praticada hoje, ele é menor, ele vai ser inimputável. Não interessa quando o crime tiver se consumado, tá? A única situação em que a única situação que eu vou ter essa possibilidade de que com a superveniência da doença mental, com a superveniência da maioridade, ele responda, mas ele responda pelos atos praticados a partir de então. É nos crimes permanentes, tá? Isso vai acontecer somente em relação aos crimes permanentes. Esse menor que mata com 17 anos, que efetua os disparos com 17 anos e a consumação se dá quando ele completa 18, ele é inimputável. Tá? Ele é inimputável. Por quê? Porque essa inimputabilidade vai ser aferida ao tempo da conduta. Da conduta. Agora, aí voltando para esse item acima, que é a redução da maioridade penal, gente, esse tema é um tema, né, que dá margem para discussões de todas as ordens, discussões apaixonadas, discussões inflamadas. Tem que reduzir a menoridade, o sujeito já sabe muito bem o que ele está fazendo, as coisas mudaram, tem que mandar todo mundo para a cadeia. Bom, como de praxe, falarei, cuidado, cuidado, cada um é livre para ter suas convicções pessoais, as suas opiniões, porém, para que a gente possa fazer qualquer argumentação em relação a pontos favoráveis e pontos contrários à redução da maioridade penal, nós precisamos aqui nos focar em argumentos essencialmente técnicos, tá? Cuidado para vocês não virem depois, inclusive, em prova, né? Inclusive em debates, em momentos que você, como jurista, for se posicionar, você falar assim, não, tem que reduzir a maioridade penal porque menor é tudo vagabundo. Isso não é argumento, né, galera? Então, isso aí a gente sabe que não. Bom, eu disponibilizei para vocês, inclusive, um linkzinho lá no Classroom. Tem um link de um texto, é um texto pequenininho, mas um texto em que são apontados 5 argumentos favoráveis, os 5 argumentos mais importantes favoráveis e os 5 argumentos mais importantes desfavoráveis à redução da maioridade penal. Esse é um tema bem espinhoso, né? Um tema, inclusive, muito interessante para a gente promover algum tipo de debate em sala de aula. E espero que a gente retornando, a gente realmente tenha a oportunidade de promover esse tipo de debate. Agora, por hora, eu peço que vocês realmente façam essa leitura do link que eu disponibilizei na sala de aula virtual. Nós temos alguns argumentos muito veementes no sentido de se pleitear, de alguma maneira, essa redução da maioridade penal. As pessoas vão dizer, existem estudos técnicos mesmo, né, psiquiátricos, psicológicos, até estudos sociológicos, dizendo que, olha, os tempos mudaram, o sujeito com 16 anos hoje é um sujeito que tem acesso a todo tipo de informação, é um sujeito que tem que ser considerado perfeitamente capaz de compreender aquilo que ele faz, é um sujeito que sabe muito bem que aquela conduta é uma conduta contrária ao direito, enfim. Então, muita gente vai defender, e a gente verifica, inclusive, que no corpo da sociedade, esse discurso de redução da maioridade penal é um discurso que ganha força, né? Inclusive, nesses tempos de uma política linha dura, que é a política, a tendência aí, né, do governo vigente, é uma discussão que ganha força, que ganha fôlego, inclusive, né? Na sociedade o pessoal vai falar muito sobre isso, tem que reduzir, menor, mas o que eu quero que vocês se foquem. Vamos ter argumentos técnicos, tá? Não me venham com história de que menor é vagabundo, que isso aí não dá. Mas, enfim, nós temos alguns argumentos
importantes, como, por exemplo, o fato de que, olha, os menores, em tese, essa argumentação de que os menores, eles, hoje, a sociedade mudou, né? O sujeito com 18 anos, hoje, ele é muito mais maduro do que o sujeito com 18 anos, sei lá, 50 anos atrás. Então, as pessoas cada vez mais amadurecem, ou não, porque isso também é discutível, né? Tanto de adultos, a gente tem nego aí de 40 anos com mentalidade de 15, né? Mas, enfim, é um argumento. Né? Existem estudos que mostram que as pessoas hoje têm acesso a muitas informações e, com isso, as pessoas amadurecem mais rápido. Enfim, esse seria um argumento. Do mesmo modo que tem gente que vai dizer, olha, esses menores, eles precisam de uma punição mais rigorosa, o menor, e esse talvez seja até um dos argumentos mais veementes, né, em favor da redução, que vem no sentido de dizer que acaba que, por mais que o ECA, existe o ECA, cuidado para a gente não falar que não existe nenhum tipo de legislação que estabeleça punições para o menor, porque nós temos sim, o ECA estabelece punições para o menor. O grande problema é que o ECA, numa perspectiva ideal, ele é fantástico, mas nós sabemos que, do ponto de vista prático, o ECA ele não se operacionaliza de fato, né? Agora, por outro lado, a gente tem argumentos bastante contundentes também no sentido contrário. Olha, a gente tem um sistema carcerário que não funciona, a gente vive problema de superlotação, a gente sabe que o ideal de ressocialização ele não se verifica na maior parte dos casos. E aí, será que você vai inflacionar ainda mais esse sistema para colocar esses menores junto com os presos até então, né, tidos como maiores? Será que isso resolve? Será que não vai haver um recrutamento cada vez mais precoce de jovens para o mundo do crime? Porque aí você reduz a menoridade para os 16 e aí a molecada com 10, 9. E até lembrando, já que no começo da aula de hoje eu falei sobre o professor Luiz Flávio Gomes, o professor Luiz Flávio Gomes, ele tem uma série de artigos sobre isso, sobre redução da maioridade penal, ele é contrário a essa redução. E um argumento que as pessoas que são contrárias à redução falam, tá? Vocês vão encontrar nos dois sentidos, seria o argumento de que o artigo 228 da Constituição ele seria uma cláusula pétrea. Porque se a gente fala que o 228, que estabelece, né, que a maioridade é atingida aos 18 anos, se isso for tido como cláusula pétrea, vocês estão começando a estudar constitucional agora, a gente sabe que, se é cláusula pétrea, eu não tenho a possibilidade de suprimir isso através de emenda constitucional, né? Mas é discutível, tem gente que fala que não é cláusula pétrea. Inclusive, no momento, isso já tem bastante tempo, tramita no Congresso uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional exatamente com esse fito, com esse intuito de promover esses debates e, eventualmente, nós temos alguma alteração na legislação, mas, quer dizer, isso está tramitando há anos e anos, mas é, inclusive, uma das pautas propostas nesse pacote anticrime, né? Essa questão de rever, de rediscutir a maioridade penal, tá? Então, façam a leitura lá, porque isso vai ser importante para que a gente possa dar sequência a esses nossos estudos, e eu acho importante também para que vocês tenham argumentos efetivamente técnicos, para a gente não ficar lá caindo no lugar comum de falar, né, menor. Existem algumas questões, sim, que merecem ser analisadas, né? A gente sabe, quem já foi vítima de algum tipo de violência por parte de menor, esses menores que são recorrentemente infratores vinculados a práticas que a gente não pode falar práticas criminosas, né? A prática de atos infracionais, eles são destemidos, né? Eles têm aquela sensação, essa sensação, porque é difícil, de impunidade, porque embora exista uma lei, embora exista uma responsabilização, a gente sabe que na prática isso não se implementa.
né? A gente cansa de ver isso, isso indigna, sim, a sociedade, né? E isso, de alguma maneira, encoraja o menor, porque ele sabe que não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque nós temos um sistema todo problemático. Por isso que eu sempre repito isso muito para vocês. Precisamos de leis. Nós temos uma lei que se funcionasse, seria ótima. Do mesmo modo, a lei de execução penal, só que o problema é que não funciona. Tá? Então, o problema não é elaboração de leis, o problema é implementação de leis. Mas, enfim, em seguida, eu vim colocando aqui para vocês, está lá também no Classroom, eu vim falando da questão da doença mental, que é uma outra situação, a gente vai começar a falar sobre isso hoje, que é uma outra situação na qual eu posso ter a imputabilidade afastada. Então, vejam só, sobre doença mental, nós temos a menção lá ao artigo 26 do Código Penal. Então, nós já sabemos que uma primeira situação de inimputabilidade existe em razão da menoridade. Agora, uma segunda situação de inimputabilidade pode existir em relação à doença mental. Só que, diferentemente do que aconteceu em relação à menoridade, porque na menoridade nós falamos que o critério adotado foi o critério biológico, né? Ou cronológico. Aqui, o critério adotado foi o chamado critério biopsicológico ou critério misto. Por quê? Eu preciso avaliar. Esse sujeito, inclusive, o sujeito que praticou o fato típico ilícito, ele vai ser submetido, existe inclusive um incidente próprio no processo penal, que é o chamado incidente de insanidade mental do sujeito, do acusado. E esse incidente, através desse incidente, através de um exame técnico, lógico, existe perícia, né? Essa perícia envolvendo aí uma série de requisitos estabelecidos pela lei. Essa perícia vai ser realizada e vai se apurar se esse sujeito realmente ele possui a doença mental. E mais, não basta que o sujeito seja portador da doença mental. Eu preciso que ele seja, nos termos do que a gente verifica aqui da leitura do artigo 26, esse sujeito, ao tempo do fato, ele, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação, ele tem que ser inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o sujeito, ele é absolutamente incapaz. O sujeito, ele não consegue, ele tem a doença mental e mais, por isso que eu falo que é biopsicológico, não basta ter a doença, tá? O sujeito tem a doença e mais. Além de ter a doença, ele é absolutamente incapaz, ele é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o inimputável. Esse é o inimputável em razão de doença mental previsto no caput. E para esse inimputável em razão de doença mental, qual é a consequência jurídica? Vejam só. O inimputável, que é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ele, caso tenha praticado, portanto, um fato típico e ilícito, ele vai ter uma sentença, que é uma sentença chamada de sentença absolutória imprópria. Olha lá, coloquei para vocês. A sentença no processo, ela é absolutória, mas a gente chama de absolutória imprópria. Por quê? Porque o sujeito vai ser absolvido, já que ele é inimputável, só que vai ter a imposição da chamada medida de segurança. Cuidado, eu estou falando de medida de segurança, hein, gente? Não vão confundir com mandado de segurança. Aqui eu tenho a chamada medida de segurança. Então, a gente tem a imposição da medida de segurança. A medida de segurança, depois, daqui a 2 semestres, a gente estuda isso mais a fundo. A medida de segurança, ela é uma espécie, a gente tem um grande gênero chamado sanção penal, e dentro desse grande gênero sanção penal, eu posso ter imposição de pena, só que pena é para imputável. E eu posso ter medida de segurança. Medida de segurança é o tipo de sanção penal imposta àquele sujeito que é inimputável em razão de doença mental, tá? Então, essa medida de segurança, inclusive, ela se biparte, ela pode importar na medida de segurança de internação, aí fala hospital psiquiátrico, que eram aquelas figuras, hoje a gente não fala mais disso, né, até porque não existe exatamente mais essa terminologia,
mas os chamados manicômios judiciários, a pessoa ficaria internada nesse manicômio judiciário, e existe uma outra hipótese, uma outra possibilidade de cumprimento de medida de segurança, que seria o tratamento ambulatorial, tá? Então, mas por hora, para que a gente não se perca, eu quero que vocês fiquem atentos a essa medida de segurança, como a providência, como a sanção penal imposta ao inimputável. Agora, vejam, nós temos a possibilidade de semi-imputabilidade, que é o que aparece lá no parágrafo único do artigo 26. E esse semi-imputável, né, o sujeito que é mais ou menos louco, não estou brincando, não vão escrever isso, falar mais ou menos louco, mas a ideia é essa. O semi-imputável não é totalmente louco, né? O semi-imputável, ele é portador de algum tipo de transtorno mental, sim. Ele tem perturbação mental, ele tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, como o código fala, só que ele não é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. O sujeito, ele tem uma capacidade, ainda que prejudicada, mas ele tem uma capacidade de discernimento. Por isso que o critério aqui é biopsicológico. Olha, eu vou analisar duas coisas. Eu vou analisar se ele tem doença mental e eu vou analisar até que ponto essa doença mental compromete a capacidade de discernimento dele. O inimputável tem a capacidade de discernimento completamente comprometida. O semi-imputável, ele tem a capacidade de discernimento parcialmente comprometida. E aí, o que vai acontecer para o semi-imputável? O semi-imputável, ele vai ser condenado, se ele praticou realmente, né, fato típico ilícito, ele vai ser condenado. E nessa sentença condenatória, o juiz, ele vai fazer incidir o quê? Uma causa de diminuição de pena. A pena dele vai ser diminuída de 1/3 a 2/3. Inclusive, é uma diminuição que pode ser bastante substancial, né? Olha só, até 2/3 da pena. O que também não impede que, a despeito de ser condenado, o semi-imputável, caso o juiz entenda, ele possa também receber a medida de segurança, tá? O que é importante vocês verificarem, e depois a gente estuda a medida de segurança mais a fundo, é que no sistema penal brasileiro hoje, não é possível a imposição simultânea de pena e medida de segurança. Até 1984, antes da reforma da nossa parte geral, a gente tinha a possibilidade de imposição de pena e medida de segurança. Agora não. Agora, o sistema que prevalece, o sistema que nós chamamos aqui, consagrado pelo nosso código, é o chamado sistema vicariante. Ou pena ou medida de segurança. Não tem a possibilidade de imposição de ambas, tá? Gente, a minha ideia básica era falar exatamente até aqui, porque, inclusive aqui nesse rol das observações, eu já até falei aquilo antes para vocês, né? Momento de aferição da imputabilidade, teoria da atividade, e aí eu vou começar a falar para vocês na próxima aula de algumas peculiaridades. Vou falar do indígena, vou falar de emoção e paixão, preparem-se para fortes emoções. E vamos falar também da questão da embriaguez. Embriaguez que pode ser decorrente não só de álcool, né? Quando a gente fala de embriaguez, todo mundo pensa de álcool, não é só de álcool, não. Gente, eu vou abrir a parte aqui do... Deixa eu tirar essa tela. Peraí. Pronto. Agora que eu vou... Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, quem quiser fazer alguma consideração, me fala aí no bate-papo, que eu abro o microfone, porque eu acho que... Aí tem aqui já. Na questão que a senhora levantou, em relação à minoridade atual sendo uma cláusula pétrea, como ocorre a transformação de uma lei em cláusula pétrea? Não, lei não transforma em cláusula pétrea, não. Cláusula pétrea já nasce na própria Constituição, né? Existe algum método para realizar isso através da nossa atual Constituição? Se sim, qual e como? Não, olha só. Vocês não estudaram isso ainda não em constitucional, gente? Porque, olha só, cláusula pétrea são aquelas situações, são aqueles, por exemplo, artigo 5º, né? Exemplo clássico de cláusula pétrea. Inclusive, tem algumas discussões de direito constitucional que eu não vou entrar aqui, até para eu poder não me perder. Mas o que acontece é o seguinte: cláusula pétrea são determinados direitos, garantias previstos na Constituição que não
podem ser suprimidos. Não podem, tá? Nem mesmo por emenda constitucional. Nem mesmo por emenda constitucional. Aquilo não pode ser suprimido. Depois dê uma olhada lá, para a gente poder saber, dê uma olhada no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Cláusula pétrea é uma coisa que a gente fala em relação à Constituição. E até com base na hierarquia das normas, não faz sentido jamais você imaginar uma lei, se eu tenho uma lei que suprime uma cláusula pétrea, vamos imaginar, se a gente entender, a discussão é essa, mas vamos imaginar, se a gente entender que a menoridade, a maioridade ser atingida aos 18 anos é uma cláusula pétrea, se porventura surge uma lei, e essa lei diz que a maioridade é atingida agora aos 16 anos, essa lei é inconstitucional. Essa lei é inconstitucional por quê? Porque ela suprime uma cláusula pétrea. A gente não pode ter lei que suprime cláusula pétrea. E aí, até com base em algumas situações concretas, por exemplo, para não ficar abstrato demais. Progressão de regime. Quando a lei dos crimes hediondos surgiu, lá pelos idos, né, da década de 90, a lei dos crimes hediondos dizia que qualquer crime hediondo que fosse praticado a pena tinha que ser cumprida no regime integralmente fechado. Ou seja, a lei dos crimes hediondos dizia que não era possível progressão de regime em crime hediondo. Só que a Constituição assegura a individualização da pena. A Constituição, e por individualização da pena, entende-se que a progressão de regime ela tem que existir. E aí o que aconteceu? Esse trecho da lei dos crimes hediondos, que violava uma garantia constitucional, foi declarado, inclusive, inconstitucional pelo Supremo. Então, isso aí é controle de constitucionalidade. A Constituição, ela, no plano da hierarquia das normas, a Constituição está acima de tudo, né? E a gente não pode, eu não posso ter qualquer lei ou qualquer norma infraconstitucional que a viole é inconstitucional. Como é que é? A professora tem alguma teoria ou argumento específico sobre a redução da maioridade que temos que adotar nos estudos para as provas de concurso? Gente, eu acho que é importante vocês conhecerem os argumentos. O que eu acho que vocês têm que tomar um pouco de cuidado é não repetir de maneira cega essa argumentação de senso comum, né? É vagabundo, não sei o quê. Só que, às vezes, dependendo da situação, eu acho que para concurso, por que não? Porque existem algumas coisas, quando eu vou fazer um concurso para promotor de justiça, vamos pensar bem lá na frente. Às vezes a gente adota posicionamentos que são posicionamentos bem pró-MP. Só que essa questão da redução da maioridade é uma questão que, para esses cargos públicos, eu não vejo assim a necessidade de você ser tendencioso a um ou outro lado. Eu acho que você precisa conhecer os argumentos. Tá? Eu preciso conhecer. Por exemplo, depois vocês vão ler lá no materialzinho que eu disponibilizei um argumento que pode ser utilizado pró e contra. Olha, às vezes se diz, nós temos diversos países, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente muitas vezes gosta de adotar, né? O modelo norte-americano funciona e tal. Nos Estados Unidos, que a gente tem responsabilização penal até mesmo de criança, né? O que no Brasil nem se cogita, depende também do estado, né? Porque lá eles são uma federação clássica, então isso aí vai variar de estado para estado. Mas nós temos estados em que se permite imposição de prisão perpétua para o sujeito com 12 anos. Então, esse é um argumento, por exemplo, acaba que você pode concordar ou não, mas é um argumento técnico. Olha, nos Estados Unidos nós temos a punição, nós temos a responsabilização penal em alguns estados para pessoas, até mesmo para pessoas a partir de tal idade. Eu, particularmente, acho isso meio absurdo, né? Você imaginar prisão perpétua para criança. Enfim, mas, por outro lado, quando eu vou olhar no direito comparado, nós temos na grande maioria dos países, a gente tem a maioridade é atingida aos 18. É um padrão isso, tá? E foram feitos estudos, né, para imaginar, isso não é sem razão. Agora, não tem um posicionamento padrão para ser adotado, tá? Eu acho que tem que ter argumentação jurídica, vamos ver. Professora, não sei se a senhora abordou esse assunto, se não é possível a prisão do menor emancipado por inadimplemento
Não, eu não entrei nesse assunto, até porque na atual conjuntura tá difícil a gente conseguir ter prisão, né? Não entrei nesse assunto, não. Vocês viram isso no direito civil? Esse é um tema meio controverso, né? Esse menor emancipado, por quê? Porque ele é... Mas isso aí é direito civil, né? Mas, em tese, para não deixá-lo sem resposta, na órbita civil, o sujeito ele é plenamente capaz, né? Então, se ele é devedor de pensão alimentícia, em tese, essa única hipótese de prisão civil que existe poderia lhe ser imposta. Agora, o que acaba engrossando o entendimento contrário é exatamente o fato de falar, olha, mas espera aí, vamos pensar no princípio da proporcionalidade. Se nem mesmo na esfera criminal pode lhe ser imposta essa privação de liberdade, por que vai se admitir essa privação de liberdade na esfera civil? São coisas diferentes. Até porque essa prisão civil, ela não é uma prisão pena, né? Ela não é uma prisão decorrente de crime. Ela é uma prisão decorrente do inadimplemento. Eu, particularmente, acho que poderia sim, ser implementada, mas é passível de discussão, tá? Isso é passível de discussão. Gente, mas e aí? Alguém mais quer falar alguma coisa? Amanhã a gente vai estar... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se as ferinhas estão aqui, para poder alegrar o final da aula de vocês. Meninas, vem cá, vem, Didi. Traz ela aqui. Estela, não, porque eu sei. Mamãe, eu tô de calcinha. Tá, então deixa eu vir só. Olha, gente, vem cá. Olha aqui, ó. Dá tchau pros alunos da mamãe. Tá. Fala lá pra eles. Peraí, fala. Mamãe tá online, então não precisa aparecer depois, você aparece depois. Dá tchau, fala com eles. E aí, gente? Eu vou falar do material. Olha lá, olha, fala com o pessoal. Você quer falar com eles? Aqui, ó, a outra. Aparece a cabeça aqui. Eles estão vendo? Eles estão vendo todos vocês. Depois Só tem assim. Não, mas é porque o deles está fechado, mas eles estão vendo. Depois a mamãe vai mostrar todo, depois eu abro para vocês interagirem. Dá tchau, então, para os alunos. Tchau, alunos! Tá, Mona. Alunos, joga um beijo para os alunos. Não, direito, joga um beijo bonito. Assim não, com a mãozinha. Gente, agora só para quem está com a dúvida, olha só, o material, que se vocês não estão visualizando agora, vocês não estão visualizando. Ixi, olha aqui, a criança já chega. Ai, neném, o que você fez aqui? Eita, olha o perigo. Esse materialzinho já está disponível no Classroom, tá? É porque tem horas aqui que eu compartilho a tela. Não, agora, o que eu fui pegar, né? Tem horas que eu compartilhei a tela com vocês, mas agora nessa parte final eu tirei, tá? Então tá no Classroom, amanhã, de preferência antes da gente entrar na aula também, vocês procurem lá se eu postei alguma coisa e vocês aproveitem para ler. Eu coloquei um link também com esse texto que mostra 5 argumentos favoráveis, 5 argumentos contrários e a gente continua conversando, tá? Para que as coisas possam render e acaba que de alguma maneira tá no Classroom, tem o link lá. Tá? Aliás, é um arquivo em PDF. Quem não achou no Classroom, deixa eu até ver aqui. Obrigada por falarem que as minhas filhas são a minha cara. Eu adoro ouvir isso. Bom, tá no Classroom, gente. Será que vocês entraram certo lá? Eu coloquei ontem à noite. Chequem lá. Tá, eu vou mandar no... A Hanna tá pedindo para mandar no WhatsApp. Eu vou te mandar no WhatsApp, tá? Eu te encaminho esse arquivo no WhatsApp. Gente, então... Aí, ó, quase 1h15, completando, faltando 30 segundos. Obrigada pela presença de todos vocês, tá? Espero que... Vamos continuando desse jeito. Vou tentar passar a maior sorte de informações e vamos firmes. Amanhã estamos juntos de novo, tá bom? Até. Beijinho.